Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos purifique o coração para que possamos servi-lo em nossos irmãos na verdade e na justiça. Ouçamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que ouvimos hoje é a continuação daquele que contemplamos ontem, Marcos 7, 1 a 13. Em Marcos 7, 6, a contraposição girava em torno de lábios exterior e coração interior. A contraposição que aparece na passagem de hoje ocorre no versículo 19, centro da passagem. Jesus contrapõe o coração ao estômago. Todos os alimentos são puros. Quanto ao culto e à religiosidade, Jesus não está se referindo à impureza, a impurezas sanitárias. Ora, qualquer alimento que entra pela boca vai ao estômago e toma o seu destino natural. Nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. A questão é relativa ao que sai do coração, pois dali que saem as más ou as boas intenções e inclinações do ser humano, tornando-o puro ou impuro diante de Deus. O Evangelho apresenta uma lista de 12 vícios, 6 no plural e 6 no singular. 12, número de totalidade, plural e singular, pessoal e comunitariamente. Os discípulos de Jesus devem procurar evitar tudo que ameaça a relação pura e santa com Deus e com os irmãos e irmãs. Queridos irmãos, na época de Jesus, as leis da pureza provinham da experiência popular, cujo objetivo era preservar a saúde coletiva, mas com o tempo esses preceitos acabaram incorporando um forte viés religioso. A pureza seria condição de santidade. Alimentos considerados impuros tornariam a pessoa impura aos olhos de Deus, assim como a proximidade com pessoas estrangeiras. Os discípulos apresentam ao mestre esta controvérsia e Jesus explica com um argumento quase pueril: não sabeis que tudo que é exterior entrando no homem sai para a fossa? Desloca o eixo da moralidade para aquilo que realmente interessa a santidade, o coração humano, onde nascem nossas escolhas, origem do bem e origem do mal. Os fariseus davam muito valor a certas normas religiosas e sociais, esquecendo-se muitas vezes de que o mais importante era a escolha interior, a decisão pessoal pelo bem ou pelo mal. Eles, os fariseus, eram fascinados pela pureza, por isso tinham muitas normas que definiam o que era puro ou impuro. Jesus não aceitava essas ideias, por isso ensinava que a impureza e a maldade estão no coração dentro de nós, e que isso nos afasta dele e do Pai. Pela realidade de nosso coração é que seremos julgados, não pelas exterioridades, nem pela opinião que possam ter de nós, nem por nosso enquadramento social. Oremos para nós mesmos e nos perguntemos como vivemos a nossa fé. É preciso ter atenção às nossas atitudes, pois podem ser semelhantes à dos fariseus. Não fiquemos presos à exterioridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Velai, Senhor, nós os pedimos com incansável amor sobre vossa família, porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.